Quando saiu o primeiro vídeo sobre os 8 odiados no canal, eu apresentei a tese de que todos nesse filme não são apenas odiosos, mas também absolutamente mentirosos. Mas entre os comentários, várias vezes apareceu a pergunta: e quanto a John Ruth? Me rasguem 3 cães raivosos. Você é o enforcador, Bob Ruth. Eu sou o John. Afinal, ele parecia ser honesto até a última bala. Um verdadeiro defensor da verdade que fala o que pensa direto nos olhos, sem se preocupar com as palavras e sem esconder suas intenções. $10.000. Esse dinheiro é meu, pessoal. Não pretendo dividir. Isso me motivou a fazer um vídeo separado, onde vou mostrar por que John Ruth também mente. As mentiras dele são ainda mais complexas e profundas do que parecem. A música acabou. Outros comentaristas já acusavam o diretor de falta de lógica nas ações dos personagens. Por que os bandidos não eliminaram John Ruta assim que ele chegou e começaram a encenar essa peça? Há uma explicação lógica para isso. Vamos analisar neste vídeo. Vamos discutir os caçadores de recompensas e como John Ruta se relaciona à teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger, além de entender quem é esse personagem. À primeira vista, parece que os bandidos foram tolos e ilógicos ao não matarem John Ruta quando ele apareceu na porta da loja. Bata com o pé. Feche a porta. Sério, qual é o sentido de fazer todo esse circo com enganação? Por que simplesmente não acabar com ele aqui mesmo e libertar Daisy Domergue? Eles estão armados e em maior número. Não é tão simples. John Ruth não é facilmente pego de surpresa. O apelido enforcador mostra que ele leva criminosos vivos à forca, demonstrando sua familiaridade com riscos constantes. Repare que ele quase nunca larga o rifle. Ele faz isso literalmente só algumas vezes. E ainda tem um revólver no cinto. O meu ainda está comigo. Vou te proteger. A reputação de John Ruta o precedia, e os criminosos sabiam exatamente com quem estavam lidando. Acabar com esse desgraçado antes que ele mate a Daisy não é fácil, mas acredite, é exatamente isso que vamos fazer. A chave é paciência. Qualquer movimento contra ele pode acabar em tiroteio, e é por isso que um ataque direto parecia arriscado demais. Além disso, Ruth tinha Daisy como refém, e ela era importante demais para arriscar sua morte em um confronto aberto. Não importa quantos somos, Daisy está presa a John Ruth, e ele aponta o revólver para a barriga da minha irmã. Daisy Domergue é uma criminosa muito perigosa, com recompensa de $10.000 por sua captura. É claro que não pagariam tanto por alguém inofensivo como um dente de leão, e John Ruth, conhecido como o enforcador, entendia isso perfeitamente. Ele sabia que ao transportar uma criminosa tão perigosa, podia esperar qualquer coisa. Por isso, desde o primeiro momento, ele age com uma cautela que beira a paranoia. Um dos caras não é quem diz ser. Ele é o cúmplice dela. É isso que ele é. Aponta a arma para o major. Ei, pare aí, negão. Antes de se aproximar, pegue seus 2 revólveres e coloque-os naquela pedra ali. E depois para o xerife. Continue segurando a lanterna com uma mão e mantenha a outra onde eu possa ver. Além disso, Ruth até obriga o major a viajar algemado. Coloque-as. Não vou usar as algemas. Coloque-as imediatamente, ou vou te livrar de mais preocupações. Além disso, quem disse que os bandidos não tentaram eliminar Ruth desde o começo? Eles tentaram, e mais de uma vez. Primeiro, o mexicano Bob, ou Marco Mexicano, tentou atrair João ao estábulo, dizendo que precisava de ajuda com os cavalos. Espera por mim. Primeiro precisamos mover aqueles cavalos. Se querem rapidez, ajudem. A tentativa falhou. Tem um assistente para isso. Depois, Joe Gage, ou Grouch Douglas, fez sua tentativa. Essas cenas estão na versão do diretor. Então, e aí? Vocês testaram o drive? Nesses momentos, Joe Gage queria atirar em Ruth na hora, e até sinalizou para Daisy que estavam prontos para agir. Mas aqui aconteceu uma reviravolta importante. Daisy deixou claro que não deveriam fazer isso, porque junto com John havia mais 2 homens armados. Primeiro,
Ela apontou para o primeiro. E o novo xerife de Red Rock está conosco. Aham, xerife de Red Rock, sei. Com uma piada, ela falou sobre o segundo. Se ele é o xerife, então sou o tio do macaco. Tudo bem, então divida as bananas com seu amigo negro, o caçador de recompensas. E Joe Gage recuou. Então quer dizer que o novo xerife de Red Rock está viajando com vocês? Parece que vai ter que ser do jeito difícil. Depois que o cocheiro e Mannix retornaram, Asfaldo perguntou sobre quem ainda não tinha voltado do estábulo. O que ela quis dizer quando falou sobre o negro caçador de recompensas? O negro caçador de recompensas. Ele também a protege? Podemos supor que Oswaldo Mobreia ou Pete Hickox tinha seu próprio plano. Quando John Ruth entra no local, a primeira coisa que faz é ir até a cafeteira e servir uma caneca para si. Ao dar um gole, Ruth imediatamente cospe a bebida e a derrama no chão. Meu Deus, como conseguem beber isso? Ele não tem esse problema. Droga, cadê a água do poço? Pode-se supor que o café já estava envenenado, mas alguém exagerou na dose e por isso ele tinha um gosto tão horrível. Pelo menos, com certeza não era o café da Minnie, porque antes foi mostrado que os bandidos, ao chegarem a Minnie, já estavam tomando o café dela. O café mais gostoso da montanha. Bem, nisso eu duvido. Os cocheiros gostam, mas os passageiros nem tanto. Não houve nenhuma insinuação de que ele fosse tão horrível assim. E então, o que você vai dizer? Você ainda pode se salvar. Esse chá também foi bebido antes por John Ruth, que já esteve na casa da Minnie, pois ele com certeza a conhece. Onde está a Minnie, querido Dave? Então, o café com certeza não é a bebida da Minnie. Foi preparado por alguém do grupo. Podemos supor que o café não está envenenado, só foi feito de forma horrível. Forçando até dá, mas John Ruth também está longe de ser um barista. Depois, ele mesmo fez o café, que ficou com sabor aceitável. Onde estão os grãos de café? Também preparei mais café. No fim, todos tomaram e ninguém reclamou. Obrigado. Algo afetou o sabor do café e talvez tenha sido justamente o veneno. Deus Todo-Poderoso, esse mexicano está colocando as meias na caneca? Por que eu acho que o Mowbray fez o café? Bem, porque ele sabia exatamente onde estavam os grãos e a água, mesmo estando aqui pela primeira vez. Onde está a água do poço? Ela está ali. Onde estão os grãos de café? Ali. Quando você ouve a frase caçador de recompensas, involuntariamente lembra dos clássicos faroestes, onde para cada criminoso havia um cartaz escrito vivo ou morto. No entanto, os caçadores de recompensas não são apenas figuras do cinema, mas uma parte real do sistema jurídico americano que existe até hoje. Essa prática surgiu na Inglaterra medieval, quando o governo pagava recompensas a quem capturasse criminosos fugitivos. Mas foi nos Estados Unidos, após o ano de 1873, que essa prática realmente floresceu. Foi justamente nesse ano que ocorreu um evento que se tornou a FABSI o fundamento para a legalização desse tipo de atividade. Foi exatamente em 1873 que a Suprema Corte, na decisão do caso Taylor contra The Enter, observou que os caçadores de recompensas agora faziam parte do sistema de aplicação da lei dos Estados Unidos. Esses caçadores trabalhavam para fiadores, pessoas ou empresas que pagavam fiança para criminosos, permitindo que eles fossem libertados temporariamente até o julgamento. Se a pessoa fugisse, era legítimo contratar alguém para capturar o infrator, e aí entrava em cena o caçador de recompensas. A tarefa deles era encontrar o fugitivo e levá-lo ao tribunal. Aliás, em inglês, o termo caçador de recompensas tem um significado um pouco diferente, chamando essas pessoas da palavra bounty, que se traduz como recompensa. Ou seja, eles não caçam cabeças, mas sim recompensas. Isso é evidente em Os Oito Odiados. Eu protejo os seus 8.000 e você protege os meus 10. Fechado? Os caçadores de recompensas atuais diferem muito dos retratados nos filmes. E embora seus poderes sejam muito amplos, eles ainda são limitados pela lei. Por exemplo, os caçadores de recompensas podem perseguir um fugitivo atravessando as fronteiras estaduais, algo que os policiais nem sempre podem fazer, ao contrário dos federais. Arrombar portas sem mandado e usar armas, mas só contra quem de fato violou as condições da fiança. Apesar de terem mais liberdade que a polícia, esse trabalho é muito arriscado. Muitos criminosos não se rendem sem lutar, e qualquer erro
pode custar ao caçador sua carreira ou até mesmo a vida. Mas erros ocorrem. Na Virgínia, um caçador de recompensas invadiu a casa errada e atirou em uma pessoa inocente, o que gerou uma nova onda de debates sobre o quão segura é essa profissão. Nos Estados Unidos, caçadores de recompensas ainda existem, mas a prática não é liberada em todos os estados. Em Illinois, Kentucky, Oregon e Wisconsin, a caça às recompensas é proibida. Na Califórnia e no Texas, só é permitida com licença. Embora os métodos de trabalho dos caçadores de recompensas tenham mudado bastante, a essência continua a mesma. Se uma pessoa não comparecer ao tribunal, alguém precisa trazê-la de volta. O princípio de vivo ou morto ficou no passado. Por isso, nosso John Root, na essência, age dentro da legislação moderna. Quando dizem para pegar vivo ou morto, outros trariam só o corpo na cela. Se quem te pega é o carrasco, você vai ser enforcado. Aliás, por que era tão importante para John Root trazer a pessoa viva? Curiosamente, o apelido de John Root em inglês é Hangman, que significa enforcador ou carrasco. Quando Oswaldo Mowbray se apresenta como carrasco, em inglês, essa palavra soa exatamente igual ao apelido de John Root. Ambos são enforcadores, um pelo apelido, outro pela profissão, embora este seja um carrasco falso. Como se sabe, o apelido de John Root, enforcador, foi dado a ele porque sempre entregava os criminosos vivos, insistindo para que fossem enforcados pela lei e não mortos no local. Mas aqui está a questão principal. Por que ele fazia isso? Por que é tão importante para você enforcá-la? No filme, ele foi questionado várias vezes e sempre respondia diferente. Não quero tirar o ganha-pão do carrasco. Ele também precisa viver. Ninguém prometeu trabalho fácil. E também não deveria ser tão perigosa assim. Isso sugere que a verdadeira razão deve ser outra. A primeira coisa que vem à mente são tendências sádicas. John Root sempre assistia às execuções e gostava de contar como apreciava o processo. E você vai assistir? Ah, claro. Quero ouvir o estalo do pescoço com meus próprios ouvidos. Mas essa hipótese desmorona se olharmos de perto para o comportamento dele. Se o sadismo fosse a principal razão, John poderia satisfazer suas inclinações diretamente durante o transporte. Ele teve oportunidades suficientes para exercer poder sobre os criminosos que transportava. Levar esse criminoso para a execução, arriscando a própria vida, não seria lógico. Portanto, a razão está em outra coisa. A próxima possível versão é a desconfiança no sistema de justiça. Talvez John Root quisesse garantir pessoalmente o cumprimento da sentença, por isso ia às execuções. Queria ser visto como garantidor da justiça, quase um carrasco aos olhos dos criminosos. No entanto, essa versão também levanta dúvidas. Se John Root não confiasse no sistema de justiça, seria lógico supor que ele também não confia nas próprias ordens. Mas não vemos sinais de que ele duvide da legalidade da sentença daqueles que ele entrega. Ele executa seu trabalho com confiança, sem questionar o sistema. Então não é sobre confiança. Talvez John Root seja só obcecado por regras, leis e ordem. Ele acredita na justiça da lei e que todo criminoso deve passar por julgamento e execução de acordo com a lei. Para ele, o próprio ritual da execução da justiça é importante? Mas essa versão não se sustenta, porque trazer o criminoso morto não é uma violação das regras. A lei, nesse caso, diz claramente, vivo ou morto. Trazer morto também é agir de acordo com a lei. A razão mais provável é o orgulho e a vaidade. John Root era o caçador de recompensas famoso por capturar criminosos vivos. E isso se tornou sua marca registrada e o tornou único entre os outros caçadores. Em um mundo onde qualquer caçador de recompensas pode simplesmente atirar no criminoso e trazer seu corpo para receber a recompensa, Root se destaca por sua abordagem, consolidando assim sua reputação como o enforcador, aquele que leva o trabalho até o fim. Se o enforcador te pegar, você será enforcado. Estar na praça, onde todos sabem que ele trouxe o criminoso para a execução, arriscando a vida, provavelmente alimenta seu ego. Mas eu acho que, apesar disso ser verdade até certo ponto, a razão está ainda mais profunda, e para explicá-la, vamos recorrer aos trabalhos do psicólogo Leon Festinger.
Costumamos pensar que nossos pensamentos e ações estão sempre alinhados e que agimos conforme nossas crenças. Mas a realidade, muitas vezes, é muito mais complexa. Imagine que você é um ativista social que defende a proteção do meio ambiente e é contra o uso de voos de avião, já que os aviões são considerados uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. Em vez de voar para a conferência internacional, você cruza o oceano de iate solar. Viajar de forma ecológica simboliza seus princípios. No entanto, logo fica claro, para devolver o iate, foi necessário enviar 2 membros da tripulação de avião. Poderia parecer que sua ação deveria simbolizar a luta contra a poluição, mas na prática, o resultado foi o oposto. Aliás, escreva nos comentários se você reconheceu de quem estamos falando. O que você acha que está acontecendo na sua cabeça nesse momento? Claro, você começa a sentir uma tensão interna, um conflito entre suas crenças e suas ações reais. Esse conflito é chamado de dissonância cognitiva. A teoria da dissonância cognitiva foi desenvolvida por Leon Festinger em 1957 e descreve exatamente essas situações. Quando nossos pensamentos e ações entram em contradição, isso causa um grande desconforto, e fazemos de tudo para eliminar esse desconforto. No exemplo, o ativista poderia se justificar. Sim, foi preciso enviar a equipe de avião, mas isso destacou o problema das emissões e trouxe à tona um tema importante. E assim, reduzir a dissonância. O que isso tem a ver com John Ruto? Acho que tem tudo a ver. Por fora, Ruto parece um caçador de recompensas rude e cruel. Vejo que você não hesitaria em enviar uma mulher à forca. Você chama isso de mulher? Mas se olharmos mais de perto, veremos que por dentro, ele é uma pessoa muito mais sensível e vulnerável do que tenta aparentar. Um exemplo é como ele reage ao ouvir Daisy no violão. Sim, aquela que você cantou na diligência. Ela é muito bonita. Nesse momento, Ruth parece amolecer. Sua aparência dura começa a rachar. Outro ponto importante é a atitude dele em relação à carta de Abraham Lincoln. A velhinha Mariota? Isso é comovente. Ele é o único que realmente acredita na autenticidade da carta e a lê com tanta emoção. Isso mostra que Ruth, apesar de sua crueldade, continua sendo um idealista que quer ver algo bom e correto no mundo. Olhe para a reação dele quando ele descobre que a carta é falsa. Então, o que dizem sobre vocês é verdade? Só sai mentira dessas bocas imundas de vocês? Chame como quiser. Eu considero isso uma mentira covarde. Acho que é por isso que o nome dele é Ruth. Em inglês, Ruth significa misericórdia, compaixão. Se vocês ainda têm dúvidas, lembrem-se do que John Ruth fez primeiro quando foi envenenado. Isso mesmo, ele avisou Mannings e de fato salvou a vida dele. Mannings, meu Deus. Por isso sim, na verdade, no fundo, ele é realmente misericordioso. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma crueldade e uma clara inclinação para a violência. Todos nós temos isso, em diferentes graus, como subproduto da evolução. E é justamente aqui que John enfrenta uma dissonância cognitiva, um conflito entre sua natureza cruel e o desejo interno de compaixão. De acordo com a teoria de Festinger, quando nossas crenças e comportamentos estão em contradição, sentimos dissonância cognitiva e buscamos nos livrar dela. Para John Ruth, essa dissonância se manifesta na necessidade de criar seu próprio código, que o ajuda a organizar suas contradições. Ele não quer enviar pessoas para o outro mundo, pois isso se aproxima de assassinato e vai contra seu código interno. Por isso, ele se compromete com a própria consciência. Ele assume o papel de instrumento da justiça, trazendo os criminosos vivos e assistindo à execução deles, mas sem matá-los com as próprias mãos. Esse código o faz participar da punição e satisfazer seus instintos primitivos, sem sujar as mãos de sangue e mantendo-se limpo, sentir-se parte da lei, mantendo sua crueldade conforme suas convicções e evitando a culpa por matar. Acontece que John Ruth se encontra em constante conflito entre a crueldade e a misericórdia. Buscando superar esse conflito, ele cria seu próprio código de caçador de recompensas. Só se deve enforcar os mais perversos, mas os perversos precisam ser enforcados.
Se você for pego pelo carrasco, vai ser enforcado. E isso nada mais é do que a mesma mentira velada, característica de cada um dos 8, sobre a qual falei no meu vídeo anterior. Se esta é a sua primeira vez aqui e você não viu o vídeo anterior sobre os 8 odiados, então, é claro, eu recomendo que você assista. Você sabe onde encontrar o link. E se você quiser que eu analise mais um personagem de Os 8 Odiados, me avise, curtindo o vídeo. Pela proporção de curtidas e visualizações, vejo que esse tipo de análise é necessário. E se quiser especificar o personagem, escreva o nome dele nos comentários.